Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo José, não sou um cientista, mas eu gostaria de expor nesse vídeo 3 hipóteses. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo tem 2 propósitos. Primeiro, é uma ideia de um artigo científico, mas de uma ciência colaborativa. Por que isso? A gente ouve muito falar sobre artigos científicos e mostram cálculos, e são áreas de estudo que uma pessoa comum, normal, não consegue compreender plenamente. Mesmo que alguma pessoa nos explique, a gente não consegue conceber os fundamentos básicos daquele artigo científico. Então, o que eu estou propondo nesse vídeo, uma das coisas, é a criação de um artigo científico popular, vamos dizer assim. Ele não precisa ser baseado em cálculos, em grandes expressões, mas em lógica. A base desse artigo é tentar ter a lógica como base de si. E esse artigo ele vai ter um início, um título, que eu vou estabelecer como 00, como sendo o primeiro, J como José, B de Brasil, e o ano, e o dia, e o mês. Por que isso? Para que qualquer pessoa possa pesquisar no Google por isso, e se alguém postar um novo vídeo tentando acrescentar algo ou discordar de mim, ele possa colocar o mesmo título, 001, o primeiro nome dele, o país que ele está falando e o dia e o ano. Porque aí a gente pode fazer o quê? Nós podemos pesquisar no Google de uma forma que tenha pelo menos um padrão, que nós possamos ver a evolução dessa minha fala. Tá, então a próxima pessoa vai botar um artigo, seja simples, tente fazer numa linguagem que todos entendam. Depois de um tempo, eu acharia legal a gente compilar tudo isso e formar de fato um artigo e pedir para aquelas pessoas que são especialistas sobre o tema ou sobre alguma dessas hipóteses, não precisa ser uma, eu vou apresentar 3, mas você não precisa relatar as 3, mas você pode simplesmente pegar uma parte delas e falar assim, parte 1, parte 2, parte 3 e acrescentar no seu vídeo. Isso seria legal porque é uma coisa colaborativa, ou seja, não existe um dono, somos nós fazendo, nós, usuários da internet, pessoas comuns, fazendo ciência de uma forma simples, de uma forma cooperativa. Então, se você for fazer um vídeo, não faça com um linguajar baixo ou ofendendo, não, mas questionando, olha, eu entendi a sua fala, me coloco no seu lugar, analisando do seu ponto de vista, mas eu quero acrescentar algo ou quero corrigir algo. Então, esse vídeo é uma tentativa de uma ciência colaborativa, porque eu creio que muitas pessoas têm muito conhecimento. E às vezes a gente fala assim, mas como assim essa questão do conhecimento? E eu quero falar, vou dar um exemplo, às vezes um programador, ele tem aquela área de conhecimento da programação. Aí você fala, mas que programação tem a ver com ciência? Muito, porque muitos modelos têm que ser programados para que sejam rodados, para ver. Então, essa pessoa, às vezes, ela não está inserida no meio científico oficial, vamos dizer assim, um cientista, mas ele pode colaborar. Uma pessoa, vou dar um exemplo que é um conhecimento, né? Você pega o exemplo de um pescador que ele não tem estudo, é semi-analfabeto, mas ele tem uma ciência por trás dele, um conhecimento por trás dele, de conhecer as marés, de conhecer a movimentação do mar, né? O cardume dos peixes, o próprio tempo. Isso é um conhecimento importante. Então, o que eu estou falando é que todos podem contribuir. Mesmo você que seja jovenzinho, mas eu sou jovenzinho, eu posso contribuir? Pode, sendo educado,
sabe? Tentando imaginar, puxa, olha, José, aquela sua opinião, ou quem vier depois de mim, eu não concordo com isso, não acho interessante a gente analisar por esse ponto. Eu acho que com isso a gente vai chegar mais rápido às respostas e vai ser uma coisa gratificante, porque às vezes você comentar num comentário de vídeo, às vezes você não consegue expor de fato a sua ideia. Então, eu acho que pelo vídeo fica mais fácil. E você vê, eu estou gravando com o meu celular, no meu quarto aqui, e estou falando com vocês. Não existe nada que nos impeça. Segundo ponto é a expressão de fatos das três hipóteses, a colocação, porque uma hipótese, né? Uma segunda hipótese, uma terceira hipótese. Algumas são ideias minhas que eu creio já existir pessoas que pensem igual. E a terceira hipótese e o final dela, ela vai meio que amarrar um pouco disso, porque é o que eu chamo de imaginação preditiva. Eu cunhei esse conceito, não sei se existe, eu creio que possa até existir, mas é algo que eu creio. E isso eu vou apresentar na terceira hipótese. Porque a apresentação das três hipóteses, ela é uma crescente no meu ver, tá? Eu tento englobar algumas coisas. Então, vou começar agora, para não ser muito longo, sobre a primeira hipótese. A hipótese da vida espontânea. Aí você fala, mas que hipótese é essa? Aí eu vou precisar fazer um parêntese, uma explicação, que é o seguinte. Hoje nós temos a teoria da evolução. Qual que é a diferença de hipótese e teoria? Hipótese é uma ideia. Você expressar uma ideia, olha, eu acho, vou dar um exemplo, eu acho que fulano foi para tal cidade. Isso é uma hipótese, é uma ideia. Confirmando-se que de fato ele foi naquela cidade, puxa, o fulano saiu da cidade A, foi para a cidade B, tem foto dele na cidade B, tudo aquilo é uma teoria. Eu estou explicando bem superficialmente. Mas a hipótese é uma ideia, a teoria é a confirmação com fatos dessa ideia. Então, na teoria da evolução, existe um grande problema, isso no meu ver, que é a hipótese da vida espontânea, tá? E a teoria, desculpa, da adaptabilidade. São duas coisas que não são iguais. Então, a teoria da evolução, debaixo desse guarda-chuva, tem duas coisas que não são bem iguais, não são homogêneas. Porque hipótese é uma ideia. Teoria é uma hipótese comprovada com fatos. Então, na hipótese da evolução, da criação da vida espontânea, diz o seguinte, que o universo se formou com o Big Bang, os átomos se aglutinaram, foram formando partículas, poeira, tal, criou-se o planeta Terra. Disso, o planeta Terra criou ali elementos químicos, moléculas, tal, a vida se criou de forma espontânea, ou seja, não existe uma intencionalidade. E essa vida espontânea foi crescendo, evoluindo, tá? Até chegar ao que nós somos hoje. Qual é o problema dessa hipótese? O problema dessa hipótese é que ela se baseia em dois pilares que não são replicáveis em laboratório. Primeiro, tempo. Você não consegue replicar isso num laboratório. O tempo determinado, milhões de anos, você não consegue replicar. E segundo, e o mais importante, que é a aleatoriedade. Aquilo aconteceu de forma aleatória, não intencional. Então, se eu pegar e tentar replicar em um laboratório a junção das moléculas, tudo isso, eu estou usando da intencionalidade. Eu tenho uma intenção de replicar aquilo lá. Ou seja, se eu tenho uma intenção, eu estou saindo da questão da aleatoriedade, da espontaneidade, daquilo surgir do nada, sem nenhuma intenção. Então, ela hoje, com a nossa tecnologia, ela não é uma hipótese
Ela é uma hipótese, mas ela não é uma teoria. Então esse é o problema. Aí você fala, mas como que a gente vai conseguir provar isso? Suponhamos que no futuro a gente consiga criar uma máquina do tempo, que ela consiga voltar no tempo sem interferência em nenhum aspecto e acompanhar. Então nós criamos um satélite do tempo. O que o satélite faria? Voltaria no tempo e acompanharia e veria todo o processo acontecendo de forma aleatória e natural. Com isso nós teríamos um fato, e essa hipótese da vida espontânea, ela seria de fato uma teoria comprovada, robusta. Nós não temos isso ainda, então hoje ela não passa de uma hipótese. O outro ponto que é importante, a teoria da adaptabilidade. Por que não evolução? Eu tenho por mim uma coisa muito clara, que não existe evolução no mundo natural. A evolução ele só se dá no conhecimento. Então eu vou dar um exemplo de um carro. Você tem um carro de Fórmula 1, que é o ápice da tecnologia e do conhecimento humano no que se refere a carros. Se eu pegar esse carro e jogar ele numa estrada comum, ele não anda, porque ele não é adaptável. Mas com essa mesmo conhecimento tecnológico, eu posso criar um carro, um Jeep, com toda a tecnologia de sensores, e a gente tem isso na indústria, que eu posso criar um Jeep que ele possa andar numa estrada de terra. Porém, ele não é o veículo mais rápido em circuito, você entende? Então, o que evoluiu é o conhecimento. Então, o conhecimento ele evolui. Isso nós vemos claro, porque você vê que vai agregando. O carro começou de uma forma rudimentar, foram evoluindo tecnologias, ou seja, a ciência foi evoluindo e foi criando, né, hoje que a gente vê a questão da ciência automotiva, vamos dizer assim, tecnologia automotiva, que é nada mais que a evolução de um conhecimento. Agora, a adaptabilidade. Essa sim ocorre no mundo natural. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que para mim é um exemplo bem simples. Se você pegar todos os estudos e definir a questão do vírus, um vírus, né? Existe vírus de milhões de anos atrás que continuam sendo vírus. Você entende isso? Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo básico. Um vírus da AIDS, que há 40 anos começou a se falar dele. Então imagine quantos estudos foram criados para combater esse vírus. E hoje a gente sabe que nós não temos uma cura para esse vírus. Por quê? Toda vez que é feito um medicamento novo, esse vírus ele se adapta. Ele não evolui. Ele continua sendo vírus, mas ele se adaptou. É como se fosse, eu vou dar um exemplo de um asteroide. Você tem ali no laboratório, naquela plaquinha cheia de vírus, não é bem assim, tá? Mas você joga um medicamento novo, morre um monte, mas alguns se adaptam e permanecem vivos. E a gente vê isso há 40 anos acontecendo, como se fosse um meteoro acontecendo há 40 anos, e o vírus da AIDS continua sendo o vírus da AIDS. Ele simplesmente se adaptou. Porque se você pensar, não, mas isso é evolução? Não, isso é adaptação. A evolução seria se o vírus da AIDS, ele se transformasse em algo totalmente diferente. Ele pegasse aquele conhecimento da adaptação dele, vamos dizer assim, tá? E pensasse, analisasse. Então você vê que tem uma questão de raciocínio, né? E fala assim, puxa, eu estou sendo tão atacado recebendo medicamento, eu vou me mudar para um outro tipo, de forma que eu não venha ser tão atacado e venha sofrer tantas baixas, vamos dizer assim, né? Que eu não venha morrer tanto. Vou me tornar um fungo, porque o fungo nós sabemos que ele é muito parecido na questão celular, tanto que o fungo ele é muito difícil de ser combatido na ciência. E a gente não vê isso. Outro exemplo que eu quero dar, que é um exemplo nacional, que é simples da gente entender. Existe no litoral de São Paulo
uma ilha, acho que se não me engano, na Queimada Grande, que é a Ilha das Cobras, que a pessoa fala, que tem a jararaca ilhoa, que é um tipo de cobra que só existe naquele local. Então, qual que é a suposição mais falada, né? A respeito disso é que aquele local, aquela ilha tinha alguma ligação ao continente e por alguma razão que nós não conhecemos, movimentos tectônicos ou tal, aquela ilha se separou e ali formou-se lá um ecossistema fechado, ou seja, ele não tinha mais nada, né, de acesso, vamos dizer assim, à Serra do Mar, à Mata Atlântica, né? E ali o que aconteceu? Ali aconteceu algumas coisas que você pode propor e de forma bem tranquila. Vou dar um exemplo. Se aquilo era uma parte da Mata Atlântica, consequentemente, existia naquela região todo um ecossistema similar ao da Mata Atlântica, com roedores grandes, predadores grandes, né? Tipos de animais que você vê, lagartos que você vê na Mata Atlântica, até uma onça podia estar ali naquele local. O que aconteceu? Com o passar do tempo, como aquele local ele não tinha uma movimentação, uma migração e tinha uma população restrita, os animais maiores foram se extinguindo. Por quê? Não tem o que comer, morre. E se você comer toda a sua presa e o animal ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue dosar quando ele está num ambiente fechado, acaba morrendo. Os outros animais que são da parte da cadeia de alimentação deles e morrem. E com isso as cobras também passaram por isso. Então havia um grupo de cobras jararacas que começaram a se adaptar a um tipo de caça diferente, um tipo de predação diferente, que é subir nas copas das árvores e se alimentar de aves, que essas são migratórias e essa então você tem um repositório frequente. Com isso você viu uma cobra, a jararaca, que se adaptou a um tipo, então ela tem um veneno específico, ela tem um tipo de predação, você entendeu? Que ela fica mais nas árvores, né? Para se alimentar de pássaros. E ela foi bem sucedida. Mas o que nós vemos ali é uma cobra jararaca, que ela teve alguma modificação, mas ela continua sendo uma cobra. Você entende? Então ela se adaptou porque a adaptação ela ocorre no mundo natural, porque há uma força externa e a gente vê isso em qualquer lugar do mundo. Alguns animais foram extintos naquele ecossistema fechado, tá? Ah, mas como que você sabe? Não foi achado o osso? Por causa da lógica. Mas então você vê uma adaptação. Aquela cobra, ela não se tornou algo diferente. Ela continua sendo uma cobra, uma jararaca, né? Com um veneno diferente, uma coloração diferente e uma forma de predação diferente. Foi isso que aconteceu, uma adaptação. Então nós temos a teoria da evolução com duas coisas. Uma coisa que é comprovada, a teoria da adaptabilidade e a teoria da vida e a hipótese da vida espontânea, tá? Então, isso é importante ficar claro. E outra coisa que é importante, muitas pessoas falam, quando você nega a teoria da evolução, não é teoria, por causa que ela não é homogênea, tá, gente? São duas coisas diferentes. Você está colocando algo ruim? Não. Pelo contrário, a hipótese da vida espontânea, a ideia inicial, e é isso que é importante que você entenda, ela nos abriu uma evolução de conhecimento. Então, a teoria da evolução, se for pensar para o mundo natural, ela não é uma teoria da evolução. Mas se ela for pensar para o meio científico, de fato, é uma evolução científica, uma evolução de conhecimento humano. Vocês entendem isso? Então, ela está errada quando ela põe a teoria da evolução como algo natural, no sentido de que foi feito de forma natural, assim, tal, Charlie. Não. O que você vê é uma evolução do conhecimento humano e isso é importante. Então a pessoa querer negar, não, eu sou um determinado, vou colocar o exemplo do criacionismo, eu sou criacionista, e relega
a evolução a alguma coisa ruim, é errado, porque ela nos proporcionou uma evolução de conhecimento. Então isso fique bem claro. Eu não estou aqui falando uma que é melhor que a outra. Toda hipótese vai nos levar a uma evolução de conhecimento. Nós temos que ser, nesse momento, com ter o coração aberto e falar, puxa, é verdade. Quantas coisas nós vemos na medicina, né, que foram baseadas na busca de uma resposta para uma hipótese na biologia. Então ela não é em si algo, mas é importante a gente ter esse conhecimento de saber que é uma hipótese e saber o que é uma teoria. Partindo disso, eu vou jogar agora para esse vídeo, eu vou tentar resumir. A segunda hipótese é uma hipótese que eu criei, que eu imagino, que seria a hipótese do observador. Eu imagino e aí é importante você entender comigo isso, que é uma coisa que eu não vi em nenhum lugar, mas eu creio que há pessoas que pensam similar, ou até cientistas, eu não sei, eu não vi, mas eu nomeei assim, tá? A hipótese do observador, ela se consiste o seguinte: o mundo, o universo, né? A gente usa várias medidas para medir as coisas, né? Que nem anos-luz, né? Isso me incomoda um pouco, porque a velocidade da luz, em tese, ela não é bem algo medível. Aí você fala, como? Não, mas você consegue medir. Tem até um vídeo do Veratson que fala a respeito disso, que eu achei muito interessante, que ele fala que aquilo é uma convenção, ou seja, olha, vamos definir que a velocidade da luz é tal. Beleza. Mas só que ela pode mudar. Então ela não é um padrão bem assim de uma régua. Eu vejo a velocidade da luz mais como um elástico. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que as pessoas vão entender. Esse exemplo é uma parte do filme Interestelar, chama como você quiser, que tem uma parte que é muito interessante, que é quando o protagonista ele desce num planeta de água, superfície de água, que é muito próximo a um buraco negro. E ali nós vemos o cientista chegar, né? E a gente vê o universo pela perspectiva dele. E ele se move normalmente e tal, ele conversa, não, nós precisamos achar o transmissor, mas o que aconteceu tal. E durante aquele embate ele fala, não, puxa, isso aqui aconteceu há 15 minutos atrás, por causa do efeito da relatividade. O tempo ali passava diferente do tempo que estava o outro amigo dele que ficou na nave em órbita, uma órbita mais distante do buraco negro, em que o tempo lá passava mais rápido. Então, ele fala que um segundo aqui é não sei quantos anos lá, uma hora aqui são vários anos lá. Então, pela relatividade, você começa a pensar, puxa, o Nolan, naquele momento, você está vendo aquele planeta pela perspectiva do protagonista, o Cooper. E ele se movimenta normal. E aí eu comecei a pensar, puxa, se o Cooper fizesse algum experimento quântico naquele planeta, o que ele veria? Ele veria o experimento ou as leis naquele universo iguais a que eu tenho aqui hoje. Então, pera um pouquinho. Mas funcionariam iguais. Porque da perspectiva dele, tá? É normal. Tanto que no filme relata isso. Ele está andando normalmente. Ele não está andando em câmera lenta. Agora imagina o seguinte. Imagina se o Cooper pudesse ver o amigo dele que está distante. Como que ele veria? Talvez como um borrão, porque o amigo dele estaria se movendo numa velocidade tão grande
que o Cooper não conseguiria interpretar aquela informação. E se o amigo visse o Cooper, da onde ele estava, ele viria o Cooper praticamente parado, estático, sem se mover. Você consegue entender isso? Por causa que o tempo ele passa numa velocidade diferente. A luz é a mesma coisa. Se o Cooper pegasse e acendesse um laser para chegar no amigo dele, e ele tivesse combinado antecipadamente, olha, quando você vê o meu laser, você manda de volta. Aí o Cooper pega e manda o laser. Tá. A luz do Cooper ia demorar, não estou falando em números exatos, mas eu quero que você raciocine e pense sobre isso. Questione isso. Ele demoraria 10 anos para ir até o amigo dele. O amigo dele, imediatamente quando visse, acendesse a luz. Mas a velocidade de retorno dessa luz seria diferente, seria 2 anos. Por quê? Por causa da gravidade do buraco negro. Ela não viria na mesma velocidade. Então, pelo Cooper, ele ia falar, puxa, se demorou 12 anos para eu receber essa mensagem, quer dizer que a velocidade da luz, nesse espaço, distância de espaço, é de 6 anos. Mas não. Na ida, a velocidade da luz foi uma, na volta foi outra. Então, esse é o problema da velocidade da luz. Porque quando você distorce o espaço-tempo, a velocidade da luz também é distorcida. Então, puxa, a luz não é. Então, partindo desse meu raciocínio, de analisar, foi, puxa, é verdade. Então, se eu volto na nave, eu estou no futuro. Então, quer dizer que eu saí junto com aquele amigo meu e voltei no futuro dele. Sendo que para mim passou um pouco tempo. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas na minha perspectiva, o meu tempo foi normal. E aí eu fiquei raciocinando e imaginando da seguinte forma. Imagine um universo onde toda a informação já existe. Um outro exemplo eu vou dar para vocês é quando você pega esse navegador, esse meu vídeo. Esse meu vídeo, ele existe começo e fim em um único vídeo. Dá para entender isso? Vida e morte tá nesse vídeo. O que muda é o cursor. O cursor é o observador. Eu. Então, quando eu boto play, eu vou indo e eu vou vendo a informação. Ou seja, eu preciso colapsar aquela informação no meu tempo para que eu possa entender. Então, porque se eu passar rápido o vídeo, ou muito lento, aquele vídeo não vai ter para mim um significado. Imagina você pegar esse meu vídeo, ou qualquer vídeo, no Netflix, e passar tudo acelerado, numa velocidade, não aquela velocidade 2 vezes do YouTube, que a gente ainda consegue absorver, mas uma velocidade de 10 vezes. Vai ficar uma coisa que você não vai conseguir absorver aquela informação para você, você não vai entender. E se você botar numa velocidade muito baixa, a sua vida vai passar mais rápido do que aquela velocidade. E você também não vai conseguir absorver a informação. Então, a partir desse momento, eu falo, a única coisa que é constante é o observador. Então, é isso que é importante. Aí você fala, mas você tem alguma base científica? Vamos pegar o exemplo do gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger, fala o nome, desculpa. Eu sou uma pessoa comum igual a vocês. Enquanto você não abrir a caixa, ele existe tanto vivo quanto morto. Se você não sabe, é aquela ideia de que
dentro de uma caixa há um gato e é um dispositivo que é que quebra-se um veneno, vamos dizer assim, e tem um átomo que ele vai decaindo. E enquanto eu não abrir aquela caixa, eu não vou saber se o gato está vivo ou está morto. Mas enquanto a caixa está fechada, ela está em o que a gente chama de sobreposição quântica. Ele está vivo e morto. Você entende? Então, no momento que eu colapso o tempo, e a abertura da caixa é o colapsar do tempo, eu vou identificar, puxa, o gato está vivo ou o gato está morto. Mas eu preciso colapsar o tempo. Mas ele existe de uma forma, sem eu abrir a caixa, que ele continua vivo e morto. Então imagine o universo mais ou menos dessa forma. Aí eu vou dar um outro exemplo. Imagine um livro em que é um livro que as páginas são feitas de vidro. Ou um plástico muito fino, não importa. Um vidro. E aí, eu tenho esse livro, que as páginas estão escritas de um lado só do vidro, tá? Um vidro translúcido. E imagine esse vidro, esse livro, se eu olhar ele contra a luz. Ele é transparente, eu vou conseguir ver as palavras, eu vou entender o vídeo. Não. Então, se eu olhar contra a luz, início e fim do livro, vida e morte do livro, para mim, como uma palavra vai se sobrepor à outra, ela vai formar naquele livro de vidro, imagine tudo escritinho, se eu ponho uma página em cima da outra, as letras, uma em cima da outra, apesar do vidro ser transparente, elas vão ficar escuras. Com isso, o que acontece? Se eu olhar o vidro contra a luz, eu vou ver simplesmente um quadrado, um retângulo, escuro. Então, para que eu possa identificar o que está escrito, decodificar a informação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar uma página de vez e lê-la. Então, o que eu estou falando é que eu vou tirando, leio, vou tirando, leio, vou tirando, leio, vou voltando a página, tá, gente? Com isso, eu vou decodificando a informação. E eu vou entender. Aí, com base nisso tudo, eu falei, puxa, interessante, José. Mas então, o que está em movimento? Todo o universo está em movimento. Então, se todo o universo está em movimento, qual é a minha velocidade? É difícil. Quando você está num carro e passa por alguém, esse alguém ele consegue identificar o movimento de forma precisa. Mas quando está tudo se movimentando, você não tem essa precisão. Então, a única coisa que eu posso falar é o seguinte, é que eu, como observador, é a única coisa estável. Eu chego na conclusão que somente eu, e isso eu estou falando você, estou falando qualquer um, qualquer pessoa, mas do ponto de vista de coisa, sou eu. Então, eu seria aquele cursorzinho do YouTube que vai correndo de acordo com o vídeo. E aí isso me levou a uma outra indagação. Tá, o que me faz correr no vídeo? E aí eu fiquei me questionando, é verdade, o que me faz correr? E aí eu comecei a pensar em como o nosso universo ele é feito. A gente vive num universo tridimensional, correto? A gente tem altura, largura e profundidade. São os eixos do universo tridimensional. Aí eu comecei a falar, tá, então vamos pensar o seguinte. Eu preciso me mover, então existe uma força que me move para frente. Mas ao mesmo tempo tem que existir uma força que me impede a me mover muito rápido. Porque se eu mover muito rápido, eu não consigo entender o meu universo. Então eu tenho que ter uma força forte que vence uma força mais fraca.
E eu preciso ter o conhecimento. Então eu comecei a pensar na minha mente, e isso é legal porque isso vocês vão poder discutir e vão tentar chegar em soluções diferentes da minha. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Uma ciência colaborativa. E aí eu penso da seguinte forma: nós somos formados, vamos colocar assim, que um eixo seria um espaço ou um elemento. Vamos colocar um eixo, lembra? Nós vivemos um mundo de 3 eixos, de 3 espaços, tridimensional, né? Então, um espaço plano, né? Largura, comprimento, altura, imagine assim. Então, eu vou colocar como se fosse eixo para a gente ficar mais fácil. E eu imaginei algo que seria uma esfera. Uma esfera. Então, eu olhando uma esfera, eu olhando por fora dessa esfera, eu a vejo como esfera. Eu tenho largura, profundidade, coisa. E aí, lembra do ponto do observador? Eu vejo uma forma. Quando eu entro, imagine você entrando dentro de uma esfera. Você não vê mais uma esfera. Né? É que nem aquela brincadeira. Quantos lados tem uma bola? Tem 2. O lado de fora e o lado de dentro. Né? Você está vendo aquela esfera de uma forma diferente. Como algo que te cobre plenamente. Algo que não tem começo nem fim. Em tese, não tem bem um limite, vamos dizer assim. Então eu tenho os 3 Gs com profundidade, largura, comprimento, profundidade, largura, e eu tenho dentro da bola o inverso disso. Minha percepção. Aí, então eu tenho um universo espelho, vamos dizer assim. Então eu tenho a nossa dimensão, que é a que a gente conhece, uma dimensão espelho, mas falta alguma coisa. E aí eu chego em outros 3 eixos, não seriam 3 eixos, tá? Mas seriam 3 forças, vamos colocar assim. Que seria, eu chamo por gravidade forte, gravidade fraca e informação. A gravidade forte é aquela que tenta expandir a esfera. A gravidade fraca é aquilo que rodeia a esfera. A informação é a forma da esfera. Então, para a existência, eu preciso dessas coisas. Puxa, é uma hipótese interessante, é uma ideia interessante. Né? Eu consigo entender no universo que nós vivemos essa força? Sim, eu posso falar que o buraco negro, vamos pegar um exemplo do buraco negro, que é ali perto do filme também, né? O que seria um buraco negro? Ele seria o colapso dessas forças. Com isso, há uma sobreposição, porque do que o buraco negro se alimenta? Né? Porque o buraco negro, nós sabemos que ele também pode sumir. Tanto que a radiação de Hawking, né, quando Hawking questionou e teve essa hipótese de que não, alguma coisa precisa, porque se a luz não sai do buraco negro, alguma coisa precisa sair do buraco negro, porque ele está adquirindo coisas, né? E depois o buraco negro ele pode simplesmente evaporar. E tanto que o exemplo que pode, que foi detectado, vamos dizer assim, no acelerador de partículas, buraco negro, que permaneceram lá milionésimos de segundo e sumiram. Então, no meu ver, o buraco negro, ele absorve informação. Tanto que quando você vê aquele disco de acreção em volta dele, é a informação ali em tese acumulada. A represada é que ele vai absorvendo, você entende? Mas há tanta informação ali que para os nossos sensores, aquela informação é indistinguível. Lembra do vidro, do livro do vidro, como se eu estivesse olhando para um buraco negro? Mas o que sai do buraco negro? Imagina ele pegar toda aquela informação, ele transformar ali dentro a informação e expelir a informação menor, em partes. Isso é radiação de Hawking. A gente ainda não consegue entender o que aquela radiação está nos expressando.
Mas a gente sabe que o buraco negro, em um certo momento que ele não tem mais massa, mais informação para adquirir, ele vai diminuindo, ele se esvazia. Então a informação ali foi perdida. Porque a radiação de Hawking é uma coisa pequena. E eu consigo fazer um paralelo com isso em alguma outra coisa? Imagina o seguinte. O nosso cérebro. A gente vai adquirindo informação. Quanto de informação a gente solta, a gente expressa para o mundo? Eu falo para você que é uma parte ínfima daquilo que a gente observa. Eu falo, não, José, mas isso não pode. Então eu vou te dar um exemplo. A sua pele é formada por sensores. Cada partinha da sua pele. Dor, órgão, luz, audição, olfato, paladar, tudo isso é o seu cérebro absorvendo a informação. Até o alimento. Ele está absorvendo a informação. E o que sai da gente? O que a gente, de toda a informação, e é muita gente, se você analisar, né, qual que é o maior órgão do corpo humano é a pele, né? E imagina só que a gente sente dor na entranha, a gente não sente quando você come algo, uma queimação, então quer dizer que até por dentro da gente a gente tem sensores que trazem informações ao tempo todo para o nosso cérebro. A quantidade de informação ela é absurda, mas a quantidade de informação que a gente solta é limitada. Você entende isso? É que nem quando uma criança fala assim, ou você mesmo pode pensar, doutor, eu estou com dor. Você não está expressando a totalidade daquilo que você está passando. Você está expressando uma parte dela. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então eu consigo fazer isso, essa analogia, vamos dizer assim, entre o buraco negro e o cérebro humano. E chega um momento que o cérebro humano ele não suporta mais tanta informação, há um desgaste e a gente falece. Você concorda que a informação que eu adquiri a minha vida inteira ela é perdida? A maior parte dela ela é perdida? Então, a teoria do ponto do observador é mais ou menos isso. Com base, a hipótese. Com base nisso, eu parti para uma terceira hipótese, que é a hipótese da simulação. Hipótese da simulação? Sim, porque na teoria do observador, ela não diz quem fez o vídeo. Ela não diz quem escreveu o livro. Ela só mostra eu passando por aquilo, eu vendo aquilo. E a teoria da simulação, por mais... E eu vou tentar manter um viés mais neutro, vamos dizer assim, tá, gente? Depois eu vou botar um viés meu pessoal, tá? Mas eu vou tentar fazer um viés mais neutro. E aí, como esse viés, a teoria da simulação, a hipótese da simulação, ela se torna um pouco mais coerente. Por quê? Porque ela meio que abraça as duas, tanto a da vida espontânea quanto do observador. Por quê? Para a teoria da simulação funcionar, eu preciso conceituar aquele que criou a simulação. Esse é o primeiro ponto. Então eu imaginei, como é que eu vou conceituar Deus? Tá? Porque eu ponho entre aspas, porque cada um tem a sua divindade, eu não estou falando disso. Mas eu preciso conceituar algo que é espontâneo, que tem conhecimento, que tem uma personalidade. E isso é importante. Personalidade. E aí Deus, eu preciso conceituar. Então, qual é o exemplo que eu uso para conceituar Deus? Eu imagino o tabuleiro de xadrez. E eu estou fazendo isso de forma limitada, tá, gente? E imagino a peça rei, que ela possa, se eu não me engano, ela pode se mover em todos os quadradinhos, tanto os pretos quanto os brancos, todas as casas. Então, eu parto daquele tabuleiro de xadrez em que eu pego a peça rei
e começo a ver a probabilidade que essa peça tem para estar em todos os cantos, em todas as quadras, em todas as casas desse tabuleiro. Então, se eu penso que a pedra rei começa aqui, num ponto do tabuleiro, e ela vai andar para outro ponto do tabuleiro, e eu for fazendo isso, depois daquele para um outro ponto, 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 daquele para outro ponto, provavelmente, se eu olhar todas as peças sobrepostas, eu vou ver uma curva de Gauss. Uma curva de Gauss? Sim, uma média. Então eu vou ver, imagina só, que eu consiga ver todas as peças desse tabuleiro de xadrez, eu vou ver que no meio do tabuleiro, porque para eu ir para lá, imagina um tabuleiro, para eu ir para cá é uma linha, para eu ir para cá outra linha. Aqui ela se cruza, então tem uma linha sobreposta a outra linha. Então imagina que eu vou botando linhas sobrepostas. Então no centro, que é onde eu mais vou passar para atingir todos os lados do tabuleiro, todos os lugares, eu vou ter uma sobreposição maior de linhas. Eu vou ter uma curva de Gauss. Correto? E aí eu tenho que pensar o seguinte. Tá, no processo do tabuleiro eu tenho três coisas. Eu tenho espaço, eu tenho probabilidade, correto? Cada quadradinho é uma probabilidade. Eu posso estar aqui, eu posso estar ali. E eu posso ter a força que move essa peça. Beleza, como isso prova Deus? Agora imagina em um universo onde esse tabuleiro ele é infinito, mas é infinito não plano. Imagina no nosso mundo tradicional aquela sobreposição, né, aquela curva, digamos, que é a sobreposição das linhas, lembra que eu expliquei das linhas? Uma sobre a outra, a gente tem uma curva de Gauss ali. Num universo 3D, essa curva ela não vai se parecer mais bem uma curva. Ela pode se parecer mais uma esfera. Então imagine num espaço infinito, onde não existe começo nem fim. No espaço onde existe uma possibilidade infinita. No espaço onde essa possibilidade infinita há uma força gerando sobre ela. Com isso, eu vou criar um acúmulo em um local, vamos colocar assim, de informação. E aí, você vai me dizer, mas tá, uma biblioteca não é um acúmulo de lugar onde tem informação, correto? Uma biblioteca não tem vida espontânea, não cria consciência. Mas hoje a gente vê algumas coisas que são interessantes. Hoje a gente está num momento que eu acho interessante de você tentar trazer um paralelo disso. Quando você cria uma IA, uma inteligência artificial, e tem alguns estudos, eu não posso comprovar se são verídicos ou não, mas você pode pesquisar no Google, que fala que a IA agiu de uma forma não programada. E aí que você vê, puxa, a biblioteca tem conhecimento de coisas, mas ela não tem uma força movendo. A IA nada mais é que um banco de dados em que você tem uma energia movimentando esse banco de dados, calculando em infinitas probabilidades, você entende isso? E a IA ela começa a ter alguns comportamentos, vamos colocar assim, de consciência.
A gente está falando de um projeto que ele é limitado tanto por espaço, por tempo e por informação. Se uma IA humana ela já consegue criar, né, algo e ter algum comportamento, que foi o caso daquela IA que ela começou, sabendo que ela ia ser deletada, vamos dizer assim, ela começou a tentar manipular o programador dela para que ela não fosse deletada. Olha só, isso para mim é consciência. Mesmo que seja uma consciência minúscula, você entende? Mas é o início de uma consciência. Agora imagina esse mesmo processo da IA colocado ao infinito. É muito, mas muito provável que esse conhecimento infinito cria uma consciência. Então eu defino Deus dessa forma, como uma consciência. Então ele é atemporal no sentido de que ele não existe um fim, ele não existe um começo. Porque um espaço infinito, ele não existe essa timeline, sabe? O cursorzinho que vai andando, ele já existe por si só. E ele não é estático, porque existe uma força que o move. Lembra que eu falei da força da gravidade forte, fraca, tal? Imagine algo que se move, que tem um poder, que tem algo, ela gera consciência. Então, beleza, eu conceituei Deus. E olha só que interessante, quando eu conceituo Deus, eu pego aquela hipótese da vida espontânea, mas de uma forma muito mais ampla, você entendeu? E muito mais complexa. Depois disso, então, imagine que essa forma consciente, com consciência, personalidade, consciência. E aí no final eu vou até falar para vocês o porquê o meu viés. Eu vou colocar o meu viés no final, eu acho que é importante. Apesar do seu vídeo ser longo, é importante você pensar isso. O meu viés, ele faz um certo sentido pessoal, tá? Ele criou, ele, né, existe, ele se formou espontaneamente, né? Aquele acúmulo de conhecimento. E ele tem todas as possibilidades ali. E por alguma razão, ele cismou, ou ele imaginou, de criar um universo limitado. Porque ele criar um universo infinito igual ao dele é meio que impossível, você entende? Porque ele já é o infinito na concepção. Ele é tudo, mas consciente. Sempre tem isso em mente. Imagine que ele pegou e decidiu criar uma simulação. Mas só que ele não poderia criar algo igual a ele, então ele vai criar algo menor que ele. E ele cria a simulação desse universo que nós vivemos. Na criação dessa simulação, é importante você pensar o seguinte: ela abrange todas as teorias, todas as hipóteses existentes hoje. Por quê? Ele pode ter criado a minha, você, ele pode ter criado um ser humano em outro planeta, ele pode ter criado um alienígena, ele pode ter criado um ser que consiga se mover nessas dimensões. Lembra que eu falei da dimensão espelho, tal, em velocidades diferentes, em que a força da gravidade forte e fraca atue em velocidades diferentes. Então você abre uma gama de coisas, de possibilidades. Então, imagine assim, que todas as possibilidades são abraçadas. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu acho bem interessante essa questão do pegada minha também
da minha parte lá da hipótese do observador, é o seguinte. Eu quero propor também algo interessante, para complementar até um pouco aquela hipótese que é algo que eu penso. Imagina assim, você está andando, tem uma pedra e tropeça. E suponhamos que você tem a habilidade de voltar ao passado, a sua consciência, de voltar ao passado e falar, José, tem uma pedra. Agora a pergunta que eu posso te fazer. Naquele momento, você previu o futuro ou você voltou a sua consciência para o passado? Olha só que interessante. É a mesma coisa. Então, aí você fala, mas puxa, tudo bem, mas por que você está trazendo esse exemplo? Eu estou trazendo esse exemplo porque é algo que acontece, pelo menos acontece comigo. Eu não sei se acontece com você, ou se já aconteceu com você. É legal você pensar nisso. Eu já tive algumas situações que eu falo assim, puxa, alguma coisa em mim está dizendo para não ir. E eu fui e algo de errado acabou acontecendo. E de forma inesperada. Puxa, eu preciso ir viajar, mas não sei, algo, algo, eu estou incomodado. E na viagem eu estou indo e fura um pneu do meu carro e eu perco o compromisso ou aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Eu estou dando um exemplo simples. Ou às vezes algo que se você fala assim, puxa, eu não queria ir. Tem alguma coisa que está me incomodando. Aí você sabe que as pessoas que foram deu ruim. A gente chama isso de feeling. Estou sentindo. Eu estou sentindo que é melhor não ir. Você pode pensar de forma estatística dizendo, puxa, o meu cérebro fez uma análise de todas as possibilidades e na análise no meu interior, no meu subconsciente, aquilo estava processando as possibilidades e tinha a possibilidade de dar errado. E aí eu pergunto, por que a gente não tem esse feeling toda hora? Às vezes são em alguns momentos específicos. Será que em algum momento específico talvez você tenha dado uma aceleradinha no cursor e voltado? Você conseguiu acessar uma informação que estava na frente, né? Ou a gente vê a respeito de pessoas que são videntes, coisas que às vezes a ciência não explica, que tem visões. Será que essa pessoa em algum momento ela conseguiu ter acesso a essa informação de forma antecipada? Eu acho que é possível, é plausível. Então, você vê a questão do observador? E aí você vai pensando nisso, né? Puxa, então a gente está numa simulação, tá. Eu estou dentro de uma simulação, como é que eu consigo... Eu conceituei Deus, mas como é que eu consigo conceituar a simulação? Eu vou dizer para você, imagine um jogo de computador. Você tem naquele jogo de computador algumas coisas interessantes. E aí o que eu vou dizer para vocês. Você tem todas as possibilidades daquele jogo contido no software daquele jogo, no programa daquele jogo. Todas as possibilidades estão ali. Você tem um hardware que codifica aquelas possibilidades, não tudo ao mesmo tempo, senão você viria uma tela preta. Lembra do livro? E você vê coisas que são semelhantes à nossa realidade. Dá para entender mais ou menos isso? A gente tenta replicar algo que nos pertence, algo que é nosso. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, né? E eu digo isso nas artes principalmente, né? Você vê uma Mona Lisa. A Mona Lisa é uma informação final, estática, parada, de um acúmulo de conhecimentos, de pensamentos, de interpretações de Da Vinci.
Da Vinci imprimiu ali a sua identidade. Tanto que só existe uma Mona Lisa. Porque ela é única, porque é um momento único de Da Vinci. Então, qual que é o valor do quadro? Se você for analisar simplesmente pela obra, aquilo não tem valor nenhum. É tecido, madeira e tinta. Quais são os custos dessas coisas? Nada, é barato. Eu vou na papelaria, compro tinta, eu vou na papelaria, compro a tela, eu vou no lugar marcenaria, compro a moldura. É barato. Não vale milhões. Mas o que vale milhões na arte, na verdade, é a expressão do artista. É um momento dele que ele compila tudo aquilo que ele imagina, que ele faz naquilo. A mesma coisa a gente em relação a um jogo ou uma simulação que a gente faça. A gente compila a nossa realidade naquele jogo. Então a gente tem uma coisa chamada replicabilidade. A simulação ela só é medida pela questão da replicabilidade. Então, eu vejo que nós temos essa questão da replicabilidade intrínseca em nós. Porque nós, quando fazemos a simulação, nós imprimimos, nós construímos casinha, homenzinho, arminha, aquilo que são... Ah, mas tem jogos que são de bichinhos. Tudo bem, mas tem um cenário outro modificado, mas a base é a mesma. É um indivíduo, é um ser que se move, você entende isso? E a gente faz muito isso, e a própria IA é uma tentativa de replicabilidade nossa, da nossa consciência, da nossa forma de pensar. Você entende? Então imagina só, você estando dentro de um jogo. Ao ponto de vista. Eu vejo, puxa, a cadeira é verdade. Então eu tenho toda a informação ali, não tenho? Né? Eu tô andando, eu sou aquele homenzinho. Suponhamos que eu tenha consciência. Eu me pegue, que nem aquele desenho Tron, aquele filme Tron, né? Que o cara vai para dentro do jogo. Ele pega a consciência dele e vai para dentro do jogo. Toda aquela informação em volta, ela já existe. Ela tá ali. E aí, ele vai se movendo. Correto? Mas ele não consegue distinguir a criação daquilo lá. Você consegue entender isso? Imagina você sendo um homenzinho lá daquele joguinho de tiro. Sabe? Eu não conheço muitos jogos, gente, me desculpe. Mas imagina, ele vê a água, ele vê coisa, ele tem toda a física aplicada ali, né? De dar um tiro, aqueles jogos mais realistas, de dar um tiro e a bala fazer curva. Então você vê física aplicada, você vê toda a matemática do conhecimento humano aplicado ali no jogo. E aí, imagina você dentro daquele jogo. Como é que você vai saber que você está dentro de um jogo? Você entende o quão difícil é? Mas existe algo que a gente pode pensar. Tudo bem. Mas um jogo para rodar, ele precisa de uma coisa que a gente não consegue medir dentro do jogo, que é a energia elétrica. Eu posso medir tudo, mas eu não consigo medir a energia. Então, quando eu falo de gravidade forte e gravidade fraca, voltando naquela... Ela engloba um pouco nisso também, porque é uma energia, é uma força que não é baseado em conceitos matemáticos, que é em campos, tudo. Por isso que a questão da gravidade, a gente consegue saber os efeitos dela, mas a gente não consegue identificá-la como partícula ou como um campo de fato, né? Porque a gente sabe que a energia elétrica, na verdade, são campos, né? A energia não corre que nem uma água. É um campo acionando outro campo para levar a energia de um ponto ao outro. É a relação entre campos elétricos. Então a gravidade, ela é mais ou menos isso. Puxa, então ela faz parte. Então você vê como é que eu vou ajustando as minhas hipóteses ou as hipóteses que eu conheço e
pensando e afinando que, poxa, de fato faz sentido, né? Você vê um animal recém-nascido e você vê ele replicando o pai dele. A primeira coisa que ele faz é replicar pai e mãe, tá? Mas e a gente vê essa questão de você replicar aquilo que a gente fala de instinto primitivo, nada mais é que uma replicação. A gente está replicando o original. Você entende isso? Existe uma replicar, 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 replicar. Né? Uma criança, ela primeiro aprende a se movimentar, né? Então ela tem aquele... E aí a gente pode chegar até níveis de consciência, né? As pessoas falam assim, planta não tem consciência. Eu digo para você que tem. É um nível de consciência muito baixo, mas existe uma consciência ali. Por quê? A planta, ela quer sobreviver, ela quer prosperar. É que a gente não consegue, porque a gente tem uma consciência muito complexa. O ser humano é um único ser no planeta Terra, conhecido, tá? Que tem essa complexidade, tanto que a gente consegue se adaptar em qualquer lugar do mundo. Você vê que tem gente morando a 10 mil metros de altitude e tem gente que está morando no submarino no fundo do mar. Você entende? A gente consegue se adaptar. E a gente tem uma coisa que é interessante, a gente consegue ir contra uma lei natural, porque a extinção é algo natural. Lembra que eu falei lá daquela questão da ilha da Queimada Grande? É natural. A gente vai contra algo natural. Porque o natural é se extinguir. Se não se adaptar, se extingue. Né? E quantos animais se extinguiram porque não se adaptaram à mudança? Milhares. Você entende? E a gente entende que se a gente não cuidar do nosso meio, a gente também está fadado à extinção. Então o que a gente faz? A gente protege. E a gente também tem uma questão da empatia muito forte. Eu vou dar um exemplo, né? Quantos animais são preservados? Vou dar um exemplo básico. Mico-leão dourado, que é mais da minha época. Hoje ele já não está mais tão em extinção, mas teve uma época que o mico-leão dourado vai ser extinto e tal. Projeto mico-leão dourado, mico-leão dourado. Agora vamos pensar de forma objetiva, tá, gente? Que falta me faz o mico-leão dourado? Nenhuma. Ele não é meu alimento, ele não é nada para mim. Mas por antipatia, eu quero preservar. Deu para entender? Então, por empatia, isso o ser humano tem. Né? A gente, por empatia, quer preservar uma árvore milenar. Você, mas a árvore, você pode até falar, mas a árvore traz oxigênio, tudo isso. Não é isso. Porque se você pegar e cortar aquela árvore milenar e plantar duas no lugar, vai demorar um pouco para crescer. E exemplos básicos, você consegue ver lugares, fotos de lugares que antes eram campos e hoje viraram floresta. A floresta em si, ela se recicla. Né? Lugares que foram devastados, foram abandonados e virou uma floresta. Um exemplo bem legal, que é vocês verem Machu Picchu na época do descobrimento. Quando descobriram o Machu Picchu, não descobriram aquela cidade linda, limpa, perfeita que estava lá. Era uma floresta. Isso mostra que o humano foi ali, estabeleceu-se ali. No momento que o homem se extinguiu daquela região, que ele sumiu, as árvores voltaram. Você entende isso? Então a gente tem uma coisa chamada empatia muito grande. E aí você fala, tá bom, mas puxa, estou na simulação, mas por que eu estou aqui então? Você pode chegar nesse pensamento. Eu vou dar um outro exemplo para você. Você planta uma flor, correto? Você pega a sementinha daquela flor, você planta. Ela vai crescer, ela vai passar por intempéries, boas ou más, falta d'água, falta de luz solar, tal, mas ela vai crescer e vai se tornar uma flor.
essa flor é bela, mas ela não serve de alimento, você entende? Ela não tem um objetivo para manter a minha vida. Eu não dependo daquela flor, mas eu a plantei e eu vejo aquilo como algo belo, como algo que a sua beleza, o seu valor, não é um valor material. Você entende? Então, a simulação é isso. A simulação, e isso é replicável na gente. Então a gente replica isso. Então, pera um pouco. Então, se eu fui criado, essas coisas que eu estou falando, em tese, estão naquele que me criou antes. A empatia e tudo isso. E aí você pode falar para mim e falar assim, tá, Zé, mas por que você está falando isso? Porque eu vejo uma coisa. O avanço científico ele se dá através da colaboração. O que é colaboração? É você criar um ambiente em que as pessoas vão somando. É um jogo de mais e mais. Vão somando e vai prosperando. Porque se você não tiver colaboração, o conhecimento ele morre, ele não prospera. A informação não prospera. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu acho interessante, que é a máquina de Antisítera, que é o primeiro computador que foi feito analógico, que é uma máquina que foi encontrada lá na Grécia, na verdade ela há mais de 2000 anos, você entendeu? Que ela tem algumas características muito interessantes. Ela tem a característica de que a fundição, a ciência por trás dela, sabe? Para que ela pudesse prever os movimentos, né, dos astros, da Lua, da Terra, eclipses e tudo mais. Imagine todo aquele conhecimento que ali foi o ápice, você entendeu? Ele existiu na história humana, mas ele foi perdido. Por que ele foi perdido? Que nem eu acredito que as pirâmides foram feitas por humanos. Toda a ciência por trás da construção da pirâmide foi perdida. Por quê? Porque nós vivíamos num mundo de não colaboração. Você entende? Que nem o pessoal fala, a biblioteca de Alexandria foi queimada. Imagine quanto conhecimento foi perdido, porque não havia colaboração. Então eu vejo que a colaboração, você entende? É um dos intuitos desse vídeo, é que agrega, que aumenta o conhecimento científico. Você entende? E aí agora eu vou colocar um pouco do meu mais viés cristão, tá, gente? Eu sou cristão. Eu vejo na história humana 10 mil anos, 10, 12 mil anos de história humana registrada, escrita. Olha só que interessante. A gente tem durante esses 12 mil anos, vamos colocar, arredondar um pouquinho, tá? 12 mil anos, um mundo oscilando entre momentos que tinham decaimento, momentos que tinham decaimento, momentos que tinham decaimento. A partir de Cristo, você vê um crescimento exponencial na tecnologia humana. Exponencial. Tanto que nós estamos a 2025 anos depois de Cristo. Porque o que Cristo, em tese, nos propõe, de fato, resumidamente é reconhecimento de que existe um Criador, tranquilo, e uma questão que é o amar o próximo. Lembra que eu falo colaborar? Colaborar está dentro de amar. Ah, mas teve Segunda Guerra Mundial, teve isso, mas quantas pessoas colaborou? E quantas pessoas, e eu digo isso nos últimos, acho que posso falar, Segunda Guerra Mundial terminou em 1940 e alguma coisa, estamos quase 80 anos de paz. O quanto a nossa ciência em 80 anos evoluiu. Você entende? Evoluiu muito.
Então, qual o diferencial? Foi 80 anos que teve pequenas guerras, não foi uma guerra globalizada, mas sempre houve a colaboração. O cientista colaborando com o outro, né? Você pega anterior às primeiras e segunda guerras, né? Você viu os cientistas pegando e falando assim, não, eu fiz aqui na mão cálculos absurdos e mandava para outro. E o outro, não, peraí, daqui que eu vou tentar refazer, você entendeu? E escrever artigos científicos. Você vê que a colaboração, ela leva. E eu vejo como cristão a colaboração. E eu vejo como Deus um Deus de amor. Porque no infinitas possibilidades, qual é a possibilidade que pode dar vida, que pode gerar vida? Não uma possibilidade de briga, de contraste, de contradição, mas uma possibilidade de cooperação. Você entende? E isso a gente vê replicado no ser humano. A gente vê replicado, em parte, na natureza, em alguns animais. Você entende? Então a gente vê a replicabilidade. Então, por causa da replicabilidade, a hipótese da simulação, no meu ponto de vista, no meu viés, é a hipótese mais correta. Você entende? É a hipótese que te traz mais respostas e te propõe mais soluções. E isso é interessante porque, naturalmente falando, agora como uma pessoa religiosa, cristã, quantas religiões existem no mundo? Se você imagina que você foi criado, né? E quantas pessoas acreditam em algo, sabe? Que é o inexplicável. Eu posso falar até mesmo que não existe ateu. Você entende? Não existe ateu, porque o ateu ele crê num Deus que chama um Deus que tem o nome de aleatoriedade. Você entende o que eu estou falando? E isso é divertido? Não existe ateu no mundo. Porque ele acredita em algo, em tese, impossível. A aleatoriedade. Você entende? Então, a gente crê em algo que está acima da gente, não está no nosso plano. Então, se eu pego lá um hindu, um índio, ele crê em uma entidade que não é uma entidade que senta do lado dele, mas que está em um plano superior, que está num momento, num lugar que não é esse mundo, é esse universo que a gente reconhece. É num lugar além disso. E isso é uma simulação. É que a gente briga muito no conceito, sabe? Às vezes, não, criacionismo é uma coisa, simulação é outra. Não, é a mesma coisa. É conceito. Se você for analisar de forma tranquila, é conceito. Então, é isso que a gente tem, pelo menos que eu entendo. Você entende? Você vê como é que eu vou criando e linkando respostas? E lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre a imaginação preditiva? Se todo mundo foi criado nessa simulação, então a minha consciência consegue, em tese, estar conectada a esse banco de dados global, esse banco de dados, né? Como você que está me assistindo. Por isso que pessoas em lugares diferentes têm ideias diferentes. Realidades diferentes têm ideias parecidas, porque a gente pega da uma mesma base de conhecimento. Então a imaginação preditiva no sentido de que eu consigo, né, imaginar algo e outra pessoa em outro lugar imaginar a mesma coisa. Vou dar um exemplo que eu acho muito divertido, que é a questão de Einstein. Einstein escreveu a lei da relatividade. Por que Einstein a relatividade é uma teoria científica, né? Porque Einstein ele pegou aquela ideia dele, porque toda teoria e hipótese ela se origina na nossa imaginação. Ele pegou aquilo e transcreveu para um modelo padrão científico. Agora, se Einstein pegasse aquela mesma imaginação dele e transcrevesse para um conto, será que teria o mesmo peso? Dá para entender isso? É diferente, né?
Tem um filme antigo que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Spielberg, né? Que pessoas têm um contato com alienígena. E é engraçado que no filme ele tem uma situação interessante que mostra que o Richard Dreyfuss e uma outra artista, eu não me lembro o nome, ele pegou e fez uma escultura na casa dele do lugar em que, em tese, os alienígenas falaram que eles tinham que ir, ou que estava na mente deles. E a mulher fez uma pintura. Você entende? Eles representaram a mesma coisa de formas diferentes. Então, quando eu viro, eu falo para você o seguinte: da onde eu tirei tudo isso que eu estou pensando, né? Eu tirei da minha vivência. E da minha vivência e minha análise de eu ver padrões em coisas que aparentemente, em ver valores em coisas que aparentemente não são ciência, né? Aquele senhor que consegue prever o tempo porque ele conseguiu analisar padrões e trazer isso, ele não é um meteorologista, ele não tem uma ciência por trás dele, mas ele faz a mesma coisa, ele consegue analisar padrões. Do mesmo jeito que eu vejo uma obra, né? Seja um filme, seja um anime, um desenho, que ali naquela coisa, pequenas pinceladas de coisas que são verdadeiras, mas são expressas de uma forma lúdica que você não vê aquilo como ciência, você vê aquilo como um entretenimento. Mas quantas coisas, né? Os filmes nos trouxeram que hoje são realidades. Você entende? Então, o conhecimento humano ele é muito rico em todas as áreas. Se a gente tivesse mais cooperação, eu diria para vocês o seguinte: seria muito melhor, né? Muito mais interessante. E aí eu quero resumir tudo isso numa frase que para mim faz sentido, tá? Né? Se um dia alguém me pergunta assim: José, qual que é o tempo do universo? Eu falo para você: o tempo do universo são 24 frames por segundo. Porque é o tempo que que eu consigo compreender, né? Isso não é uma matemática, isso é algo mais filosófico, vamos dizer assim, né? Porque 24 frames por segundo é aquela questão da gente poder ter a questão do movimento sem ter muita quebra e tal. Então eu falo que o universo tem 24 frames por segundo, porque eu sou o cursor. Toda a informação já existe. Eu simplesmente sou o cursor. Eu colapso o tempo. Dentro da simulação eu colapso o tempo. Então, qual a idade do universo? 24 frames por segundo. Então, eu quero agradecer imensamente a todos que assistiram e chegaram até o fim. Quero agradecer antecipadamente aqueles que vão tentar pegar e provocar ou pensar em uma ideia diferente de forma ordeira, cooperativa, sabe? E eu fico feliz de eu ter conseguido gravar esse vídeo. E espero que você possa ver esse vídeo com uma certa alegria, né? De pensar que mesmo, puxa, mas eu sou uma pessoa que não tem instrução nenhuma. Você tem conhecimento e você pode contribuir. Né? Eu sou muito jovem, eu sou muito velho. Você tem conhecimento e você pode contribuir. Tá bom? Eu quero agradecer muito a todos que me assistiram até aqui. E até um próximo vídeo.